subida. Se me contassem, eu não ia acreditar. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos a Aragão. Estamos aqui em Zaragoza, capital dessa comunidade autônoma, equivalente aos estados brasileiros. Vocês viram algumas lives que eu transmiti aqui para vocês, diretamente de Zaragoza. As gravações estão aí para serem assistidas, porém nós temos outros materiais que são os nossos plantões. Esses estão disponíveis aos nossos membros apoiadores aqui do canal. Bom, pessoal, mas hoje eu não vou falar aqui de Zaragoza, essa cidade maravilhosa que ainda ganhará um vídeo. Hoje eu quero contar a visita que eu fiz a Huesca, cidade mais ao norte aqui de Aragão, e essa viagem começa diferente porque eu fui de ônibus, não os ônibus urbanos, mas um ônibus de viagem. Isso é muito comum aqui nessa região, em tantas outras aqui da Espanha, paisagens interessantes, um aspecto meio desértico, né, da Espanha, que depois vai se transformando em alguma vegetação diferente, tem as vistas também para as montanhas, até que eu cheguei na cidade bastante agradável, e vocês vão ver aqui nesse vídeo. Chegando a essa belíssima praça, nós encontramos um dos pontos mais significativos aqui da cidade de Huesca, um local que deve ser visitado, justamente a igreja de San Pedro el Viejo de Huesca. Esse local, em arquitetura românica, é uma arquitetura anterior à arquitetura gótica. Nós vemos já sinais, né, da arquitetura gótica que se apresenta ali, mas ela tem uma raiz assim muito poderosa, muito orgânica, o que traduz uma emoção única. Esse tipo de arquitetura não é recheado de elementos como a arquitetura gótica ou depois a arquitetura do Renascimento, o Barroco e tal, mas ela tem algo único que só visitando a gente consegue entender tudo isso. Então havia aqui uma edificação árabe que foi derrubada para construir essa igreja no ano de 1117. Esse tipo de arquitetura sempre tem um ar mais robusto, porém alguns toques de sensibilidade, alguns toques únicos, né, que proporcionam a ela toda essa emoção. Logicamente, vocês sabem que aqui no canal nós adoramos os claustros ou os chiostri em italiano, um local de muita paz e também um convite à reflexão. depois de um belo almoço, onde tive a oportunidade de provar algumas delícias locais aqui, e são muitas, então é sempre muito difícil escolher um local.
a gente tem que ir na intuição. Eu pedi um menu do dia, algo bastante comum na Espanha, então eles servem um primeiro, um segundo prato, com vinho incluso, o café, a sobremesa, tá tudo lá dentro de um pacote. Eu estou aqui revigorado para conversar com vocês depois da bela visita àquela igreja anterior, São Pedro el Viejo, e o claustro. Então ali, né, aquele ar magnífico, alguns passos apenas, nós já chegamos aqui, esse local também de grande imponência. Agora sim, nós estamos falando da arquitetura gótica, que é posterior àquele estilo arquitetônico românico que vem de alguns séculos antes. Essa igreja foi construída entre os séculos 13 e 16, então ela passa por um período importante que abarca o Renascimento espanhol. A maior preciosidade desse período do Renascimento espanhol se trata do retábulo. Como vocês estão vendo, ele foi construído entre os anos 1520 e 1534. Então é um grande exemplo do Renascimento espanhol. E aqui nesse local conta muito também da história aqui de Huesca, da história de Aragão e também, lógico, da própria Espanha, porque, como nós sempre falamos para vocês, durante o período a Espanha teve um domínio árabe, então a religião muçulmana dominava aqui. Isso aconteceu durante muitos séculos e partiu de Al-Andalus, como nós mostramos para vocês durante nosso período lá na região da Andaluzia, aqui no sul da Espanha. Vemos até hoje marcos importantes da dominação árabe por lá e influências que deixaram marcas até hoje em toda a Espanha, né? Mas principalmente ali na região da Andaluzia. E nós falamos já do flamenco, né? Da música, da arquitetura, de muitas palavras, expressões que são faladas até os dias de hoje. Aqui na cidade a gente não vê tantas marcas desse período de domínio de Al-Andalus, mas teve sim esse período importante. Um dos fatos interessantes que nós podemos mencionar é que aqui se tratava da cidade mais ao norte de Al-Andalus, quase encostando na França. Huesca é capital de província aqui dentro da comunidade autônoma de Aragão. Dentro dessa província, que seria a área metropolitana, essa aqui é a principal cidade. Ela tem a população com um pouco mais de 50 mil habitantes, como nós falamos, tem a sua importância. Agora, a cidade de Huesca não é tão visitada como outros locais dentro da sua própria província. Por quê? Para vocês terem uma ideia, aqui nessa área passa a cadeia montanhosa dos Pirineus, que faz divisa com a França, pega uma parte de Andorra. Então é uma área muito visitada, tem estações de esqui. Então aqui não tem tanto esse lance com turismo de massa, e o que é muito bom. A cidade tem um trabalho turístico legal, são muitas informações que nós podemos encontrar pelo site, além de outras páginas. Se você procura, tem bastante coisa de informação. De qualquer forma, algo que nós sempre fazemos é passar no escritório turístico, e foi o que eu fiz logo na minha chegada, para pegar um mapinha aqui e ter algumas informações históricas, pontuando, né, algumas coisinhas aqui. Inclusive tem me ajudado a transmitir algumas informações aqui para vocês. Ao chegar na antiga Praça do Mercado, vale muito a pena
vocês darem uma passada ali. Tem um empório, né, como a gente conhece no Brasil, é histórico. E é um dos mais belos que eu já vi aqui na Europa. Então a gente pode ter um contato com um local que parou no tempo. Ele é situado ali desde os anos 1800. Ele é especializado em vender produtos ultramarinos, mas vende também muitos tipos de produtos e delícias aqui da região. Eles dizem que se trata do local do gênero mais antigo aqui da Espanha e também um dos mais antigos da Europa. Ele preserva todos os aspectos de venda, né, do jeito do local, como foi inaugurado. Então quase tudo ali se vende a granel. Eu comprei um pouquinho de azeitona, comprei um pouquinho do que a gente conhece como confete, né, também na Itália, aqueles doces com amêndoas. E vale a pena também dizer que, para evitar aquele fluxo turístico de pessoas que só entram no local para fotografarem e tal, eles dizem que a consumação é necessária para você fazer umas fotos. Mas para vocês terem uma ideia, eu gastei €2,50 com um pacotinho de azeitonas e esse confete. Vale muito a pena e eu acho justo. A vendedora disse que eu poderia descer também em uma parte ali subterrânea, onde eles têm uma área para eventos. Reparem em todos os aspectos, desde o piso, a decoração e também, lógico, toda a qualidade dos produtos que são ali comercializados. Vale mencionar que tanto a igreja que eu visitei ali atrás como a catedral, elas são realizadas a pagamento. Você compra ali o bilhete conjunto. Essas igrejas são as atrações principais praticamente aqui da cidade. Elas guardam características que, para você entender minimamente a cidade, você tem que visitá-las. Eu não me arrependi de pagar, não achei um preço caro, né, para 2 visitas. Eu fiquei bastante tempo na visita anterior com total tranquilidade e eles dizem que o valor dos ingressos também vai para ajudar, além da conservação do local, até obras assistenciais. Nossa, pessoal, extremamente estreita a subida. Para quem tem algum problema com claustrofobia, essas coisas, tem que evitar, assim, passar muito longe. Muito cansativo, mas na hora que a gente chega aqui, tem esse visual incrível ali para as montanhas, os bairros, né, o desenvolvimento aqui
da cidade de Huesca, e a gente pode ver inclusive as agulhas góticas também, de uma altura até superior a elas. Então é bastante impressionante, e também chegar bem próximo ali dos sinos. Observa bem aqui, né, o centro histórico, como ele se fecha bem, depois a cidade mais contemporânea vai se desenvolvendo. No tempo dos árabes havia aqui um local religioso, uma mesquita. Com a reconquista aqui do território, essa mesquita foi utilizada durante 200 anos, mas como um local católico. E depois ela foi destruída para a construção aqui dessa catedral como nós vemos hoje, já em formato gótico. Então faz todo sentido nós visitarmos ali primeiro aquele local que eu mostrei para vocês, para a gente ter esse crescente, né? As principais cidades aqui da região de Aragão foram fundadas pelos romanos. Como eu disse durante a nossa live que nós fizemos em Zaragoza, a cidade de Zaragoza foi fundada pelo César Augusto. Então eles têm essa marca romana muito forte. Aqui também foi fundado pelos romanos. Então provavelmente aqui, essa área onde eu estou circulando, eles dizem que se tratava possivelmente do Foro Romano. A parte ali onde se concentravam muitos pontos importantes para a administração, para a reunião das pessoas e, enfim, um local onde eles professavam a fé. Então aqui se tratava provavelmente desse local, porque estamos em um ponto mais alto aqui da cidade. Então muitos locais da Espanha são influenciados por diversas passagens e dominações, mas a partir de um certo tempo os espanhóis se fortaleceram e acabaram dominando outros locais. É o caso da coroa aragonesa, que dominou, inclusive, o sul italiano. Já haviam feito uma área muito fortificada aqui na cidade de Huesca, porém com o domínio dos árabes isso foi fortalecido ainda mais. Para vocês terem uma ideia, eles fizeram cerca de 99 torres que serviam como proteção aqui da cidade. Como eu disse, a cidade árabe mais ao norte aqui do que hoje é a Espanha. E esse local onde eu estou é a muralha que os árabes construíram, pelo menos parte dela. Poucas coisas restaram desse tempo, lembrando que isso faz muito tempo, pessoal. Depois disso tiveram muitas dominações e muitas vezes eles reutilizavam esses objetos, as pedras no caso, para a construção de outros edifícios. Porém ainda resta aqui essa parte da muralha. Olha só que legal, então as pessoas vêm aqui ficar numa boa, curtir aqui o pôr do sol. Então é um local importantíssimo aqui para ser visitado. A ação do tempo, as imperfeições que se instalaram aqui, mas sobretudo você visualiza a história, né? E aqui desse lado a gente vê uma divisão, né? Um recorte da cidade. Aqui tem um clube, as crianças treinando futebol, bastante organizado ali, e a cidade vai transcorrendo aqui uma via importante aqui para passagem de veículos e transporte público. A cidade é pequena, mas é bastante organizada, acho que bastante convidativa para as pessoas que vivem aqui e também estão conectadas, né, com Zaragoza em apenas 1 hora ou até menos de veículo privado.
Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo em Huesca, cidade muito legal. Por mais que a gente tenha já experiência aqui em muitos anos aqui na Europa, a gente acaba se surpreendendo ainda com essas cidades pequenas, mas que tem muita coisa para se fazer. Eu saí de lá bastante cansado, na verdade. Teve a subida da torre e tal. Gostaria de ter visitado outros locais que infelizmente não deu tempo nessa primeira visita, porque eu sempre penso em voltar aos locais e várias vezes nós retornamos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Esperem os próximos vídeos e muitíssimas gracias.